Comissão de Constituição e Justiça, lá na Câmara dos Deputados, decidiu que vai analisar o pedido do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para suspender a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem. Ele é réu nesse processo, junto com o ex-presidente que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022. Luísa Martins. É um passo a mais que a Câmara dos Deputados dá. Hugo Mota autorizando levar adiante essa pauta na CCJ. Qual é o indicativo que a política faz ao Supremo neste momento na sua avaliação? Olha, Tainá, a gente até trouxe isso aqui ao longo da programação da CNN. Esse é um pedido feito pelo PL, né, para tentar suspender a ação penal da tentativa de golpe de Estado, pelo menos em relação ao deputado federal Alexandre Ramagem, ele que foi acusado por participar dessa trama golpista, segundo as investigações, quando era diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o governo de Jair Bolsonaro. E aí o PL fez esse movimento, mas dentro do Supremo Tribunal Federal há uma avaliação de que essa alegação ela não tem constitucionalmente como prosperar. Até a Rebeca Borges, nossa repórter, tem uma matéria sobre isso no site da CNN e ela fala, né, que esse pedido ele tem como base um artigo da Constituição que fala que se for recebida a denúncia contra um parlamentar por crimes cometidos depois da diplomação, cabe ao Congresso, é cabível, né, ao Congresso, se houver maioria de votos, suspender essa ação penal. Agora, o que acontece? Na avaliação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, todos os crimes que foram atribuídos à Ramagem durante a instrução desse processo, pelo menos até agora nessa primeira fase, são crimes cometidos, que teriam sido cometidos antes da diplomação. Lembrando que, apesar de já estar eleito nas urnas em 2022, a diplomação de Ramagem só aconteceu em 1º de fevereiro de 2023. E o ato final da trama golpista, segundo a Procuradoria-Geral da República, é o dia 8 de janeiro de 2023. Então, todos esses crimes seriam anteriores à diplomação, portanto, esse artigo da Constituição não seria cabível e não seria possível, então, ao Congresso suspender essa ação penal. E, da mesma forma, eles entendem que, ainda que fosse o caso, ficaria circunscrito ali à Ramagem, sem nenhuma possibilidade, então, de isso ser expandido, né, de ação penal, a suspensão eventual da ação penal ser expandida em relação aos outros réus, inclusive ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é claro que esse movimento de Hugo Mota de enviar a Comissão de Constituição e Justiça é uma maneira, me parece, de dizer que não está sentando em cima desse processo, que deu o encaminhamento regimental, digamos assim, um encaminhamento formal, né, desse pedido do PL, mas agora é preciso ver se a Comissão de Constituição e Justiça vai, de fato, ir adiante, né, com esse pedido, ou se haverá esse entendimento de que, como os crimes teriam sido cometidos antes da diplomação, esse artigo da Constituição, que é usado como argumento para suspender a ação penal, não seria cabível na linha do que avaliam os ministros do STF. Então, isso também é visto como uma maneira de tentar, de alguma forma, o PL de Bolsonaro, né, tentar de alguma maneira atrasar, né, esse julgamento da ação penal. Deixa eu trazer, tem a matéria para a gente jogar aí, para explicar para as pessoas do que a gente está falando, gente? Olha só, a gente está falando de uma matéria no nosso site, tá? Da justificativa dada aí, ó, pela Câmara dos Deputados. Foi na quinta-feira que o Hugo Mota, presidente da Câmara, acatou o pedido e levou adiante a Comissão de Constituição e Justiça. O que acontece em trâmite regimental? O Paulo Azi, que é o presidente da CCJ, vai indicar um relator para o requerimento. O deputado responsável precisa apresentar um parecer, dizer se aceita ou não a justificativa do PL, partido de Bolsonaro, e em seguida a matéria é votada pela comissão. O pedido tem como base um artigo da Constituição, uma norma que define que todos os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Tem um parágrafo que diz que, quando houver denúncia contra um parlamentar por crime ocorrido depois da diplomação, o STF dará ciência ao Congresso Nacional e, por iniciativa do partido político, o plenário pode sustentar o andamento da ação. Vamos seguir analisando, precisa passar ainda
pela Comissão de Constituição e Justiça. O fato é que a gente está vendo celeridade no caso, na análise da Câmara dos Deputados.